Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês no Chácara Paineiras. Assim também queria saudar vocês aí do Chácara Cidade Universitária, esse campus novo da nossa comunidade, que a partir de agora passa a nos acompanhar aqui também na reflexão que teremos. E a tantas pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que nos acompanham nesse momento, que todos nós aqui presentes, aí no Chácara Cidade Universitária e onde quer que você esteja, quando essa mensagem chegar ao seu coração, que você seja profundamente abençoado pelo que nós vamos ter aqui, ok? Bom, eu queria primeiramente agradecer a vocês. Essa semana eu retornei oficialmente para a comunidade, já estou aqui no Batente com o desafio das nossas duas conferências agora, na próxima semana. A primeira começa terça-feira aqui em Campinas, a segunda começa na quinta-feira em João Pessoa, né? Então, eu queria agradecer de coração a todos vocês que nesse período em que eu e Sônia estivemos ausentes, jamais se esqueceram de orar por nós, de pedir para que Deus nos sustentasse nessa caminhada, alguns demonstrando um carinho muito especial. Muito obrigado mesmo. Eu queria também agradecer muito, de maneira assim enfática, a equipe pastoral da nossa igreja, porque essa turma que esteve ao longo desses 6 meses à frente da nossa comunidade, dividindo as séries de pregações, cuidando das pessoas durante a semana, eles fizeram um trabalho simplesmente fantástico, viu? Assim, eu não sei o quanto você conhece do dia a dia da nossa comunidade. Se você conhece do dia a dia da nossa comunidade, você sabe que esse semestre foi atípico. Problemas não faltaram. E essa turma não fugiu da raia, eles buscaram sabedoria em Deus e eles lideraram essa igreja. Então, se tinha alguém aqui que tinha alguma dúvida de que essa igreja podia e pode muito bem caminhar sem a minha presença, não tem mais essa dúvida. Agora, eu que tenho que me desdobrar para achar qual que é o meu lugar a partir de agora, né? Porque essa moçada mostrou seu valor e eu sou imensamente grato. Porque, assim, você que exerce uma função de liderança, o seu sucesso não está em você se perpetuar. O seu sucesso está em você ver pessoas ao seu redor crescendo e florescendo. O sucesso de um líder está quando os seus frutos começam a serem produzidos nas árvores dos outros. Ok? E é por isso que eu estou imensamente feliz. Agora, eu não vou pregar hoje, porque eu vou ter o mês de setembro todo para conversar um pouco com vocês e contar um pouco da minha jornada pessoal, das descobertas, do que Deus falou ao meu coração ao longo desse período. Nós estamos numa semana muito especial. E nessa semana especial, nós sempre temos amigos que vêm de fora, de outras igrejas amigas, e nós temos aqui hoje amigos muito queridos da Kenston Community Church, o Don Anderson, sua esposa Sue. Nós temos também o Dave Wilson e a Anne Wilson, que vão estar nos trazendo a palavra. Mas eu queria só dizer uma coisa. Ao longo desses 18 anos de Chácara Primavera, Deus nos deu bons amigos, e é interessante, amigos na missão. Juntamente com a Kenston Community Church, a nossa comunidade já pôde estar plantando uma igreja em São Paulo, a Mosaico Church. Plantamos uma igreja na cidade de Franca, plantamos uma igreja na cidade de Ourinhos. Eles estão nos ajudando a plantarmos a igreja em Amparo, e há 2 anos atrás, a nossa igreja e a Kenston entraram numa parceria para ajudar uma igreja jovem em Recife a iniciar um novo campus na praia de Boa Viagem, 2 anos atrás. Esse trabalho se iniciou há 2 anos atrás e hoje eles têm cerca de 1.600 pessoas naquele campus.
eu diria 90% jovens. Nós não poderíamos fazer isso sem a parceria de amigos tão queridos. E por isso eu queria dar as boas-vindas a eles, dizer que eles são muito queridos, e eu queria convidar o Dave e a Anne para virem aqui, eles que vão trazer a palavra hoje. Dave é um dos fundadores da Kenston, juntamente com o Steve Andrews e o Mark Nelson. O Steve Andrews já esteve aqui com a gente, o Mark Nelson também, faltava conhecer o Dave. É um prazer tê-lo aqui. Dave and Anne, please. It's a pleasure to have you here. Prazer estar aqui. Thanks, man. You gotta go to the other one now? Okay. Well, we are very excited to be in Brazil. We've never been in Brazil before. First time. Nós estamos muito entusiasmados de estar no Brasil. Nós nunca estivemos no Brasil antes, é a primeira vez. And if this is your winter, we would like to live here. Se esse é o seu inverno, nós gostaríamos de morar aqui. Our winter in Michigan is not like this. O nosso inverno em Michigan certamente não é como esse. We get lots and lots of snow for many months. Por muitos meses a gente tem assim uma porção enorme de neve. So this is paradise. Então para nós isso aqui é o paraíso. And I got an idea this morning. I preached here this morning, and when I heard Pastor Ricardo say he took a 6-month sabbatical in the United States. E essa manhã eu tive uma ideia. Quando eu ouvi que o pastor Ricardo falando que ele tirou um sabático de 6 meses nos Estados Unidos, né? Vai imaginando. You know what I'm going to say, don't you? Você sabe o que eu vou falar, né? God told me I'm supposed to take a sabbatical in Brazil for 6 Deus me months. falou, você tem que fazer um sabático no Brasil. Well, we'll see about that. But here's what I want to talk about tonight. Bom, vamos ver a respeito disso, mas isso que nós vamos falar hoje à noite. I want to share a story that happened with the two of us that will have one idea about how you and I can attack our life. Nós vamos compartilhar uma história real que aconteceu conosco, com nós dois, e nós queremos que vocês aprendam através dela como atacar a vida, como lidar com a vida. Anna is the best. I don't know what she's saying, but it's great. Eu não sei o que a Ana está falando, mas eu confio que seja bom. So we've been married 40 years, almost 40 years, and we have 3 sons who are married and 4 grandchildren. Então, temos sido casados por 40 anos, temos 3 filhos, 2 deles são casados e temos 4 netos. And when we were about to celebrate our 25th wedding anniversary, Então, quando nós estávamos na época de celebração, um pouco antes da celebração do nosso 25º aniversário de casamento, I knew this was a big one, so I had to do something special for my wife. então eu sabia que essa era uma data muito importante, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa muito especial para minha esposa. So I decided I wanted to surprise her with a trip to Mexico for our anniversary. Então, eu decidi, eu gostaria de surpreendê-la com uma viagem muito joia para o México para a celebração dos nossos 25 anos de casados. But I don't like to spend money, so I wanted to try and do it for free. Mas eu não gosto de gastar dinheiro, então eu queria tentar conseguir fazer aquilo lá de graça. Anybody like me? Anybody a tightwad like me? Alguém igual a mim, Yeah, a lot desse of- jeito igual a mim, aqui tem um igual a mim. Aqui. You get the idea, right? Você entende o que eu quero dizer, né? So I wanted it to be a surprise, and our anniversary is in May. Eu queria que fosse uma surpresa e a nossa celebração de aniversário ocorre em maio. So in like November, I started praying every single day for a trip to Mexico for free. Então, em novembro do ano anterior, eu comecei a orar, pedindo a Deus uma viagem, e cada dia, todo dia eu orava uma viagem de graça para o México. And Ann didn't know about this, so this was just between me and God. Mas isso era apenas entre eu e Deus. Aí eu não estava sabendo de nada disso. And months went by with no answer. E os meses se passaram, não houve nenhuma resposta. And I was giving up hope about the free part. E eu estava assim, já entregando os pontos naquela parte assim de ser de gratuita, que ser de graça. Eu acho que vou ter que pagar por isso aí. And then one day I was preaching at our church, Mas um dia eu estava pregando lá na nossa igreja and I walked off the stage, e eu assim saí da plataforma and this young couple came up e esse jovem casal veio na minha direção. and said, "Hey, we just got engaged. E eles falaram assim, acabamos de noivar. We're wondering if you could officiate our wedding
in May in Mexico. We'll fly you and your wife down there for free E if you can do our wedding. e a gente queria saber se você poderia oficiar o nosso casamento. Nós vamos casar no México. Queríamos convidar você e a Anne e a gente paga pela sua viagem. Huh? Good. And I jumped into his arms and kissed him. Aí eu abracei eles e eu beijei os And dois. said, God is a miracle worker. Eu falei, Deus é miraculoso. So we spent a week at an all-inclusive resort in Mexico for our 25th wedding anniversary. Então, para o nosso 25º aniversário de casamento, passamos uma semana de graça num resort muito fino no México. And one night we went to, they had a big dinner show every night. E tem uma noite, toda noite eles tinham um show com um jantar ao mesmo tempo. E uma noite nós fomos lá. And so we went, but before the show, they asked for volunteers for a game. Mas antes do show começar, eles começaram a chamar voluntários para um tipo de jogo. And we heard there was going to be a grand prize, so we volunteered. E a gente ouviu que ia ter um prêmio, então, de graça, a gente se candidatou. I was thinking another free trip. That's what I was A thinking. gente pensou, vai ver que é outra viagem, mais dias aqui no resort. And then the MC said, E então o mestre de cerimônias disse: tonight is dance competition night. hoje à noite é competição de dança. And we thought, oh no, we're terrible dancers. E a gente pensou, não, a gente dança super, hiper mal. And so we had to dance with 10 other couples, and the audience was going to vote us off until there was a winning couple. Então a gente tinha que competir com 10 outros casais e a audiência, aqueles que estavam assistindo, eles iam dizer, esse fica, esse sai, esse classifica, esse é desclassificado. And so we got voted off after the first dance. Depois da primeira dança, eles já botaram a gente para fora. First dance. And we're walking back to our table, and Mas the, a and gente the, estava caminhando de volta para a nossa mesa, porém, and the MC said, "Who are you and where are you from?" o mestre de cerimônias perguntou, quem são vocês e de onde vocês vêm? So we said, "We're Dave and Ann. We're from Michigan," and the crowd started cheering. E eu falei, meu nome é Dave, ela é a E, nós somos de Michigan. E, de repente, várias das pessoas presentes começaram, Michigan, Michigan. And the MC said, wait, do you want them back? E daí o mestre de cerimônias falou, ei, vocês querem que eles voltem para a competição? And they said, yes, cheering, yes. E eles assim, vibrando, falaram, sim, sim, voltem. And we And thought, we no, said, no. E a gente fala, não. And then we ended up making it to the final 3. Acredite ou não, nós ficamos na final com 3 outros. But this time they Casais. said, our couples will dance one at a time. Mas eles chegaram para nós e disseram, vocês 3 vão dançar separadamente, um casal de cada vez. And we were first. E nós éramos os primeiros. And so the MC said, "The last dance is 60s music acrobatic." E a última música vai ser, então, disse o mestre de cerimônias, aquela dança, estilo de dança dos anos 60, com bastante piruetas e movimentos e gestos e tudo mais. And so I said, "What do you mean acrobatic?" And he said, "The more acrobatic you are, the better chance of you have winning of the grand prize." E o mestre de cerimônias falou, quanto mais acrobática for a sua dança dos anos 60, mais chances vocês têm de ganhar o primeiro prêmio. And we both looked at each other like, grand prize? Another trip. E a gente olhou um para o outro assim e falou assim, o grande prêmio? Talvez seja uma outra viagem. And now we both really wanted to win. E naquele momento a gente quis mesmo, nós vamos ganhar essa competição. So my wife was a gymnast her whole life. Acontece que a minha esposa, ela foi ginasta a vida inteira dela, formada em educação física. And she can still do round-offs and flips and one-arm push-ups and you name it, she can do it. E ela ainda consegue, consegue fazer piruetas, fazer estrela, abrir, virar, ficar de ponta cabeça. So I whispered and said, "If you end this with a flip and a one-arm push-up, we win." E eu virei para ela e cochichei assim, se você conseguir terminar essa dança com um flip, uma virada acrobática, com uma mão só, a gente vai ganhar. And I thought, yes. E eu falei, sim, vamos fazer. See. So the music started and I just got out of the way and went back here and did this. A música começou e eu fiquei all I ali got right atrás, lá no cantinho, fazendo a minha dancinha assim. That's pretty good. That's pretty good. A sua dancinha, Dave. And then Ann, while I'm doing that, she is running and flipping
across the stage. The stage was huge. E eles tinham uma plataforma, um palco enorme, e enquanto eu ficava fazendo a minha dancinha lá, a Anne corria de um lado ao outro, dando aquelas piruetas, e virava, e caía do outro lado, e voltava, e caía, e voltava de novo. And the audience is like, E todo mundo, I'm like, que go legal! girl, go girl. Go, vai, menina, vai! And we could tell the music was coming to an end. E a gente percebia que a música ia acabar logo. And we were on opposite ends of the stage. E, de repente, nós nos encontramos em diferentes extremidades diferentes do palco. Ele aqui e ela lá. And we knew we needed to end it really well. E a gente sabia que a gente tinha que terminar, né, bem. And so we looked at each other for just a split second. Então, por um milésimo de segundo, a gente trocou um olhar. And I got this great idea. E and eu I tive go, essa ideia brilhante. Eu fiz like assim, that. assim. big hula hoop circle. And I'm Assim, um thinking, círculo. what does that mean? O que isso significa? Eu pensei, o que é isso? And que I ele kept tá- going like Assim, that. assim, ó. I assim. didn't see it like that. Eu não entendi dessa forma. I saw it like this. Eu pensei que fosse assim, sabe? No, Sim. it Do was you like see this. the difference? Você vê a diferença entre isso, carregar e pular? Você tá And vendo? there used to be an old movie called Dirty Dancing. E vocês conhecem aquele filme antigo, um pouco mais velho, chamado Dirty Dancing? Where, Yeah. And Jennifer Grey runs and she dives into his arms and he catches her and spins around. E a Jennifer Grey, ela corre em direção a ele, ela se joga no ar e ela cai nos braços dele e tem aquela linda voltinha, né? E uma linda cena. And so we looked at each other like, got it. E olhamos um para o outro e eu falei, entendi. I was not thinking of Dirty Dancing. Mas eu não era muito fã, não tinha assistido o Dirty Dancing. I was thinking of SeaWorld. Eu estava pensando no SeaWorld de Orlando, quando you os been to- golfinhos have you vêm been e to SeaWorld? pulam. With the whale flipping through the air. Você vê aquela baleinha assim voando assim no ar? Eu estava pensando aquilo. And so I start running as hard as I can run. Então eu comecei a correr tão forte e rápido como eu conseguia. Because you know in gymnastics, if you don't give 100%, you could get hurt. Então, porque na ginástica, não sei se vocês sabem, se você não der 100%, no começo você vai se ferir. So I run down, Então eu corri, I plant, and I go up, e eu peguei, bati e subi. and he's gone. I E turned ele around. virou as costas I turned aqui. around. Eu dei a volta, ele deu a volta assim. And I smashed to the ground. E eu caí, assim, me esborrachei ali no palco. And the crowd said, "Ah!" E a plateia, oh! And he didn't know what happened. E ele não sabia o que tinha acontecido, ele estava de costas. I never even saw it, Eu não vi, but I heard it. It went. mas eu escutei um negócio assim. I am laying on the ground in so much pain. E lá estava eu lá, esborrachada e com muita dor. But I'm also laughing hysterically Mas ao mesmo tempo eu estava rindo histericamente. because I'm thinking we're the dumbest people on the planet. Porque eu pensei, nós somos os mais idiotas do planeta. But we won first prize. First Mas prize. ganhamos o primeiro lugar, prize. gente. We Ê! won. We are the winners of the dance competition. Fomos os vencedores da competição de dança. And guess what we won? E 2 adivinha o que nós ganhamos? 2, free T-shirts. 3 camisetas gratuitas. 2 That's what we got. camisetas gratuitas. You may be wondering why we shared this story. Então, what Você happened deve to estar you? se perguntando por que vocês estão contando essa história para nós. But I need to let you know that when we got back to the United States, Mas eu preciso contar-lhes que quando nós voltamos para os Estados Unidos, I went to the doctor and found out eu fui ao médico e descobri I broke both my wrists. que eu tinha quebrado ambos os pulsos. Yeah, That was not good isso não foi bom. because I'm not a whale that could jump through that hoop. Porque eu não sou baleinha para ficar pulando no círculo. But if you're wondering why we're telling this, it does have a point. Então, se você está se perguntando de fato por que nós estamos contando isso, na verdade, existe um ponto por trás. I think sometimes in life we run hard after the things we want. Às vezes, na vida, a gente põe bastante esforço e corre atrás das coisas que a gente quer. And even in our marriage, I ran hard after my husband, Dave. E mesmo no nosso casamento, eu corri muito assim, atrás do meu marido, o Dave. But Dave dropped me. Mas o Dave me deixou cair. And oftentimes
people disappoint us and drop us. E muitas vezes pessoas vão nos desapontar e vão nos deixar cair. And so what happens is we stop running so hard. Então, o que acontece é que a gente para de correr tão intensamente. And we're afraid to be all in E a gente tem medo de se dedicar integralmente, sem reservas. because we don't want to get hurt. Porque a gente não quer se ferir novamente. But I have found there Mas- is a God Mas eu tenho descoberto de que existe um Deus who never drops me. que nunca me deixa cair. He's always here for me. Ele está sempre aqui por mim e para mim. It doesn't mean that life isn't difficult. Isso não significa que a sua presença vai nos eximir de uma vida difícil, But he always picks me up. mas ele sempre vai me pegar. And I would also add, from that story is an attitude that my wife carries in all of life. E dessa história que lhes contei, ela nos fala a respeito de uma atitude que a minha esposa tem tido em toda a vida dela. She is an all-in woman. Ela é uma mulher que se doa integralmente, que entra de cabeça, sem reservas. All in means I give everything I have to everything I do. E esse all-in, essa sem reserva, significa eu dou tudo aquilo que eu tenho nesta situação, sem reservas, integralmente, totalmente. I hold nothing back, I don't quit. Eu não desisto e eu não seguro nada para mim. Eu vou de cabeça. You can either live life sort of tiptoeing around or you can run. Você pode viver a vida assim, andando na pontinha no pé, por aí, ou você pode correr e ir assim, com bastante força e dedicação. I married a woman who runs. Eu me casei com uma mulher que corre, firme. And I think that's the attitude we need in all areas of our life. Go after what you want. Então, eu acredito que essa seja a atitude que a gente tem que ter na vida. Vai, persiga, vai atrás daquilo que você quer. I like how you hit your fist too. That's good. And so here's what I want to do. I want to talk about 3 areas of our lives to be all in. Então, o que eu quero falar com vocês é a respeito de 3 áreas da nossa vida nas quais a gente precisa entrar sem reservas, nos dedicarmos totalmente sem segurar nada. Paul wrote in the book of Colossians, No livro na carta de Colossenses, o Paulo nos escreve: he said, Tudo uku fisha. tudo o que fizerem, me doa. Em Colossenses capítulo 3, verso 23, o Senhor nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. What's he saying? Whatever you do, Tudo o que fizerem, tudo, o que quer que você venha a fazer, all in. Give it everything you got. dê tudo que você tem, faça com paixão, com integridade, faça com total dedicação, sem reserva. So let's talk about 3 areas to give it everything you got. Então, vou falar sobre 3 áreas nas quais você tem que se dedicar integralmente. First one is all in your marriage or your relationships. A primeira é entrar de cabeça e dar tudo que você tem para o seu casamento e para os seus relacionamentos. If you're married, it's your married. If you're not married, it's your family. It's the most important key relationships in your life. Então, a primeira é, se você é casado, é o seu casamento. Se você não é casado, casada, são os seus relacionamentos familiares. Você tem que dar tudo, entrar sem reserva. When it gets hard, when it's a struggle, don't quit. Quando Keep fica fighting difícil, for that. quando você quer sair, quando você quer largar tudo, fica ali, persevere, continue. When Ann and I were here yesterday, we did a marriage conference called Vertical Marriage. How many were here at Vertical Quantos de Marriage? vocês estavam no sábado, quando nós tivemos a nossa conferência sobre casamento vertical? Várias pessoas. So there were a few of you who heard this story, but for those that didn't hear this, Vários de vocês que estiveram já ouviram essa história, mas para aqueles que não ouviram, we were like every other couple that gets married. We were in love and thought marriage would be easy and awesome. então nós éramos quando nos casamos como qualquer casal recém-casado. Nós nos amávamos e estávamos profundamente apaixonados. If you would have asked me on my wedding day Se você me perguntasse no dia de casamento what my husband's weaknesses were, quais eram as fraquezas do meu marido,
I would have said weaknesses. He has no weaknesses. Eu diria para você, fraqueza, ele não tem nenhuma fraqueza. But 6 months after we were married, Mas 6 meses depois de estarmos casados, we were fighting a lot. nós estávamos brigando demais. And if I remember, we were in the car, E eu me traveling, lembro que nós estávamos viajando de carro and I looked at him and I thought, he has no strengths. e eu me lembro de ter olhado para ele e falar assim, ele não tem nenhuma coisa boa nele. We were in trouble. Nós estávamos realmente no meio de um problema sério. And I yelled at him and said, E eu gritei com ele e disse, marrying you was the biggest mistake of my life. ter me casado com você foi o maior erro da minha vida. We should have never gotten married. A gente nunca devia ter se casado. It was a Nunca. terrible mistake. Foi um erro terrível. And I yelled back in my great maturity, E na minha grande maturidade, eu gritei de volta para ela. "You're exactly right. What were we thinking?" Você tá totalmente certa. O que a gente estava pensando quando fez isso? And I really thought, I've married the wrong person and the right person is probably out there somewhere. E eu pensava, eu casei com uma pessoa errada e provavelmente a pessoa certa deve estar aí fora me esperando, né? As we went to our first job, it only got worse. E à medida que eu assumi, fui para o meu primeiro trabalho, a coisa ficou ainda pior. And we were in ministry. E a gente estava esse trabalho era relacionado a ministério. So cristão. we were faking it. Então a gente estava in our meio marriage. que faking o nosso casamento, mostrando uma coisa que não era real. And we were fighting every night, and one night I crawled out of bed at 3 in the morning and went down to pray. E a gente estava brigando toda noite. Uma noite, por volta das 3 horas, eu acordei, desci as escadas e fui na sala orar. I was like, "God, we need your help." E eu disse, Deus, nós precisamos da sua ajuda. And I opened the Bible, E abri a Bíblia. and I was reading the book of Philippians. E eu estava lendo o livro, a carta de Paulo aos Filipenses. And the Apostle Paul wrote, "To live is Christ, and to die is even better, because I'll be with Christ." E o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, para mim o viver é Cristo e a morte é lucro no Senhor. Né? And I woke up in the middle of the night and he wasn't there. E eu acordei no meio da noite, ele não estava lá. do So meu I lado. went to find him, Então eu desci a escada e procurando pelo Dave. and he was sitting on the couch with his Bible on his lap. E ele estava sentado no sofá com a Bíblia no colo. And I thought, oh, at least he's reading the Bible. Maybe that will help him. Então eu pensei comigo mesma, que bom que ele está lendo a Bíblia, vai ser bom para ele. And so I said, what are you doing? E eu perguntei, o que você está fazendo? And he said, I just read Paul's words. Eu acabei de ler as palavras de Paulo, ele me falou. To live is Christ and to die is gain. Para me viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. And I just told God that I would rather be dead E eu acabei de falar para Deus que eu preferiria estar morto than to be married to you. do que estar casado com você. Who says that out loud? No one should be allowed to say that out Quem loud. é que fala isso em voz alta, gente? Ninguém deveria ser permitido falar uma coisa dessa para o seu cônjuge, ok? And it sounds funny now. Mas agora soa assim bastante engraçado, né? You're laughing now Você está rindo agora, nós estamos rindo agora, because we made it 40 years. porque a gente conseguiu viver 40 anos But in that juntos. moment- Mas aquele momento, quando estava correndo, I was without hope. We were without hope. a gente não tinha esperança nenhuma de continuidade daquele relacionamento. I mean, I meant it. I would rather leave this planet than try and make this marriage work. Eu realmente, quando eu disse aquilo, eu estava falando a verdade. Eu preferia, sei lá, sair desse planeta do que continuar casado com essa mulher. So what happened? Então, o que aconteceu? Here we are almost 40 years later, and Aqui estamos nós, 40 anos depois, we're more in love today than we were on our wedding day. estamos mais apaixonados um pelo outro hoje do que estávamos quando nos casamos. And I'm sure it's all because I'm the most amazing husband she's ever met. E talvez seja porque eu sou o marido mais maravilhoso que ela já teve na face da terra. Não, That's not it at all. não é isso. A chave não sou eu. A resposta não sou eu. The reason we're more in love today than then is Jesus. O motivo pelo qual nós estamos mais apaixonados hoje do que há 40 anos é o Senhor Jesus. We discovered that you're never going to find happiness or life or joy from a person
you can only find it from your Lord and Savior Jesus. Nós aprendemos que a gente nunca vai conseguir encontrar alegria e satisfação no cônjuge ou um do outro, exceto na pessoa do Senhor Jesus, que nos dará essa alegria. Our whole idea of our book, Vertical Marriage, is if you go vertical, you find life. If you stay horizontal, you're only going to be disappointed. Essa é a ideia, ou a premissa do nosso seminário Casamento Vertical. Se você se conectar com Deus verticalmente, você consegue se relacionar horizontalmente. Se você mantiver a relação horizontal, não vai dar certo. So the question is, when it gets really hard in your marriage or in your key family relationships, Ou então- don't quit. Quando a coisa ficar preta, quando a situação ficar muito difícil, quer seja no seu casamento ou nas suas relações pessoais, quaisquer que sejam, não desista, não saia, não deixe, não desista. Too many couples quit too early and they don't go all in. Muitos casais jovens, eles param e decidem não continuar logo no começo do problema, e eles não dão tudo, eles não se dedicam, eles não se entregam sem reservas para resolver o problema. Our temptation was to give up and we wouldn't be here today. Nossa tentação era realmente entregar tudo, acabar com aquele relacionamento, mas se tivesse sido assim, nós não estaríamos aqui hoje. We wouldn't have 3 sons, 3 daughter-in-laws, and 4 grandkids. They would Nós have não- all been gone. Não teríamos 3 filhos casados, 3 noras e 4 netinhos. Eles teriam, isso não teria acontecido, esse legado não teria existido. It's going to be hard. It's going to be really, really hard. Go all in. Make it work. Gente, vai ser difícil, eu lhes digo, vai ser muito difícil você ir com toda aquela força e entregar-se para esses relacionamentos. We are a couple that shouldn't have made it. Nós somos potencialmente, ou éramos potencialmente um casal, se olhar assim nas nossas características, que jamais teríamos sucedido no nosso casamento, jamais. I come from a family of 2 alcoholic parents and abuse, and they divorced when I was 7 years old. Eu venho de uma família onde tanto meu pai como minha mãe eram alcoólatras ou alcoólicos e havia abuso, e eles se divorciaram quando eu tinha 7 anos de idade. My dad had girlfriends outside of the marriage. Meu pai tinha casos, mulheres fora do casamento. We had money and a big house and an empty home. Nós tínhamos dinheiro e uma casa grande, mas um lar vazio. My wife was sexually abused as a little girl. Minha esposa foi abusada sexualmente quando era menina. And when you put this couple together on paper, you say they're not going to make it. E se você colocar as características de cada um com as suas histórias no papel, você vai dizer, eles não vão, isso não vai dar certo. Esse relacionamento não vai funcionar. And we're here today because Jesus Nós estamos aqui can hoje save your marriage. porque Jesus pode salvar o seu relacionamento e o seu Jesus wants to save your casamento. marriage. Jesus quer salvar o seu casamento, But he can't save your marriage unless you commit to say, I'm all in. mas ele não pode salvar o seu casamento a menos que você se comprometa integralmente, sem reservas e totalmente, I'll do whatever it takes to make this work. dizendo, eu vou fazer tudo o que for necessário para que este relacionamento funcione. So my question to you is this: will you commit to Então, go all in your marriage? minha pergunta a cada um de vocês é: você vai se comprometer totalmente, integralmente, sem reserva, neste relacionamento, para este relacionamento? And by the way, I'm not talking about your spouse. E a propósito, eu não estou falando do seu cônjuge, estou I'm falando talking about you. a respeito de você, não You- dele ou dela, de você. You can't control your spouse. You can only control you. Você não consegue controlar o seu cônjuge, você consegue controlar e ser responsável por você. So I hope you go all in your marriage and your family. Então, eu espero que você se entregue totalmente no seu casamento e nos seus relacionamentos para fazê-los funcionar. Second area, all in your marriage. Second one, all in your work. All in Segunda your área, job. na primeira, você se entrega totalmente no seu casamento, e a segunda, você se entrega totalmente sem reservas no seu trabalho, na sua profissão. And when I say all in your job, I also mean all in your ministry. E quando eu digo no seu trabalho, eu também digo não só o seu trabalho, mas o seu ministério. I believe that your workplace, your job, is God's ministry for your life.
Eu acredito que o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho, onde você está, aquele contexto é o seu ministério, o ministério que Deus lhe deu. God wants to use you to shine His light to your workplace. Deus quer usar a você para brilhar a luz dele para aquelas pessoas que estão na sua esfera imediata de relacionamento no seu ambiente de trabalho. In Matthew chapter 5, Jesus says these very, very important words. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus fala essas palavras que são muito, muito importantes, e dizendo nos versículos 14 e 15, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca em lugar apropriado e assim ela ilumina a todos que estão na casa. So Jesus is saying to His disciples and the multitude and anyone here that's a follower of Jesus, Então, Jesus estava falando isso para os seus discípulos e também havia uma grande multidão ao redor deles. He says, you are the light of the world. E ele vira para os seus discípulos e fala, vocês são a luz do mundo. And then He says, a city set on a hill cannot be hidden. E ele diz, vocês são como uma cidade estabelecida numa colina e que ninguém pode esconder, ela fica visível. And the word in the original language actually means a city strategically placed on a hill. E na língua original do Novo Testamento, o termo que é usado significa uma cidade posicionada estrategicamente num local. He was saying cities back in those days weren't just randomly put anywhere. They were strategically placed on a hill so people in the darkness, people in the valley could see that city and find help. Então, porque na antiguidade as cidades não eram assim plantadas aleatoriamente, elas eram plantadas estrategicamente, não no vale, mas em lugares mais elevados para servirem de referência para as pessoas que estivessem no vale. Todos haveriam e saberiam que ali haveria uma cidade. So you know what He's saying about you? Have you got it? Então você entendeu o que isso significa em termos de você, com relação a você? He's saying your life is not random. E ele está falando, a sua vida não é uma coisa por acaso, não é uma coisa aleatória. Jesus is saying, I have strategically placed you to shine your light for my kingdom. E Jesus está lhe dizendo, eu posicionei você estrategicamente para que você, ali onde eu te coloquei, brilhe a minha luz para as pessoas. Jesus is saying, I have put you in this neighborhood, or in this house, or in this apartment building, or in this cubicle, or in this workspace. I have strategically placed you there to reach people for me. E Jesus está lhe dizendo, eu coloquei você nesse condomínio vertical, eu coloquei você nessa cidade, nessa vizinhança, porque eu quero que você alcance pessoas que estão ali. I get jealous sometimes of the businessmen and women at my church. E às vezes eu sou acometido de uma inveja dos homens e mulheres de negócio, trabalhadores profissionais liberais da minha igreja. You know, doctors and plumbers and dentists and Então, lawyers. dentista, encanador, médico, advogados. And I'm not jealous because they make more money than me, which they do. Não, eu não fico com ciúme porque eles ganham mais dinheiro do que eu, que de fato eles ganham, né? I'm jealous because every day they get to go to the workspace where non-church people far from God, they work with them. Mas eu fico com inveja do fato deles poderem ir todo dia, ter aquela exposição a um ambiente no qual ninguém, na maioria, conhece de Jesus, e eles podem falar de Jesus ali. Every day they get to shine their light in the darkness of all that they're working with. E todo dia eles têm a oportunidade de deixar a sua luz, a luz de Deus, brilhar através deles naquele contexto, naquela escuridão. I'm jealous because I work at a church and it's light everywhere. And it's Eu tenho boring. inveja porque eu trabalho numa igreja e está cheio de luz, está muito brilhante lá, né? But they get to be the light and understand they're strategically placed by God to make a difference in this world. Então, e vocês têm que entender, nós somos estrategicamente colocados em situações para brilhar a luz de Deus. E esses profissionais que eu lhes falei estão colocados ali. I learned how God strategically places us when I was in college. Quando eu estava na faculdade, eu aprendi como Deus nos coloca estrategicamente em certas situações e locais.
I didn't give my life to Jesus until I was 20 years old. Eu não me rendi a Cristo, ao amor de Cristo, até eu ter 20 anos de idade. And I got involved in a ministry on campus called Athletes in Action or Campus Crusade for Christ. E imediatamente após ter feito isso, eu me juntei ao ministério que existia no campus chamado Atletas em Ação, que trabalham com universitários da área esportiva. And a few months after my conversion, they invited me to go on a trip to spring break at Daytona Beach. Então, how long? 1 month, 1 week. A couple weeks. Algumas semanas depois da minha conversão, eu fui convidado a ir com eles para Daytona Beach, durante aquele período em que existe um recesso na faculdade, no primeiro semestre, todos os universitários vão para Daytona Beach. College kids go to Daytona Beach on college spring break to drink and party, and you know what? E os universitários iam para Daytona Beach durante esse período de recesso para beber, farrear. Bom, vocês sabem, né? And we were going to go there to share Jesus. Mas nós, do Atletas em Ação, nós estávamos indo lá para compartilhar a respeito de Cristo. And so I rented a car and I'm driving from my dad's house to this conference. Então, eu aluguei um carro e estava viajando da casa do meu pai até esse local. And I pray to God on this drive, Jesus, I'm so excited to learn how to share you with others. If you want me to share you even on this trip, I'm all in. Então, enquanto eu dirigia indo para Daytona Beach, eu orei a Deus, falei, Deus, estou tão entusiasmado com a ideia de aprender a compartilhar, a falar de Cristo para as pessoas. Se o Senhor quiser me usar nessa viagem, pode me usar. And I was so new in my faith, I didn't know you don't pray prayers like that because God answers. E eu era tão novo na minha fé e eu não tinha percebido ainda que a gente não faz esse tipo de oração, porque Deus responde essas orações. Like a minute after I prayed that, there's a hitchhiker on the side of the road. E 1 minuto depois de eu ter terminado aquela oração, havia um homem pedindo carona no shoulder, Yeah, shoulder. no shoulder, no acostamento. And he was a big dude with a big backpack. E era um cara maçudo, enorme, com uma mochila enorme. And I thought, oh my gosh, I'm supposed to pick him up. Ah, Deus, eu tenho que pegar esse cara e dar uma carona para ele. And as I got closer and saw how big he was, I remembered my mom said, never pick up a hitchhiker. Então, à medida que eu estava me aproximando e vendo, chegando mais perto, eu vi que ele era enorme, maçudo. E eu lembrei minha mãe falando assim, não dê carona para pessoas estranhas. So I drove by. Então, eu passei reto. And the whole time after I drove by, the Spirit of God was telling me, go back, go back. E à medida que eu passei e continuei, o Espírito Santo continuava a falar no meu coração, volte, volta lá, volta. So I went back and I picked him up. Então, eu fiz a minha torre, voltei, passei e dei a carona para ele. He got in my car and I said, what's your name? E ele entrou no meu carro, eu falei, qual é o seu nome? He said his name was Joe. E ele falou, meu nome é Joe. I said, Joe, what do you do? E eu perguntei, Joe, o que você faz? And he said, I'm a Navy SEAL. E ele respondeu, eu sou um Navy SEAL, eu sou das Forças Especiais da Marinha Americana. You know what Navy SEALs are? Vocês sabem o que Navy SEALs They're são? the highest trained killers in the world. O Navy SEAL é um assassino altamente treinado, porque é um soldado da Marinha. Né? And so when I found out he was a Navy SEAL, I thought, there's no way I'm talking about Jesus because he'll kill me if he doesn't want to talk about Jesus. Então eu falei, de jeito nenhum que eu vou falar de Cristo para esse moço, porque vai que ele fique bravo, daí ele me mata aqui. So we drove for hours and I never mentioned Jesus. E durante horas nós dirigimos e eu não mencionei nada a respeito de Jesus. And the whole time, the Holy Spirit of God was whispering, tell him about me. Tell him about me. E Tell durante him about todo me. aquele tempo, o Espírito Santo estava sussurrando no meu ouvido, fale a respeito de mim para ele. Fale a respeito de mim para ele. Fale a respeito de mim para ele. So finally, Então, finalmente, I'm scared to death, but I say, eu estava morrendo de medo, mas eu disse, hey Joe, Joe, do you ever think about spiritual things? você já pensou em coisas espirituais, Joe? That was my opening line. Essa That's the foi best I had. o meu começo, gente, a minha frase inicial. And he goes, E ele foi, I can't believe you just asked me that question. eu não acredito que você acabou de perguntar isso para mim. And I thought, oh no, Falei, ai gente, ai não, mexi na coisa he's errada. going to kill me. Ele vai me matar, ele vai me matar. And so I just said, why do you say that, Joe? E eu perguntei, mas por que você diz isso, João? And listen to this. Mas então escute o que ele disse. He said, because my life is a wreck right now. Porque minha vida está em frangalhos neste momento. He says, I do not believe in God. Eu não acredito em Deus.
But just a few minutes before you picked me up on that highway, Mas nessa rodovia, lá no acostamento, alguns minutos antes de você parar e me pegar, I looked up to the sky and I said, "Hey God, if you're real, send me one of your followers to tell me about you." eu levantei os olhos para o céu e falei, Senhor, Deus, se o Senhor é real, se o Senhor verdadeiramente existe, envie a mim um dos seus seguidores para falar a respeito do Senhor para mim. And then he looks at me and goes, "Would that be you?" E ele olhou para mim e falou assim, será que é você? I'm like, "That'd be me." Eu falei, sim, sou eu. I had no idea. Eu não tinha ideia. I had never really read the Bible yet. Eu não tinha nem lido a Bíblia inteira I ainda. had no idea that Jesus said, "I will strategically place you to shine my light to lead people to me." E eu não tinha lido nada ainda que me dizia, como diz, que eu vou colocá-lo, o Senhor Jesus me dizendo, eu vou colocá-lo estrategicamente num lugar para você brilhar minha luz para outras pessoas. And yet there I am in a car with a man who has just asked a God he doesn't believe in to send him someone to tell him if he's real. E lá estou eu, me encontro ali com um homem que alguns minutos antes pediu a um Deus no qual ele não acreditava para mandar alguém para falar a respeito desse Deus para ele, se ele verdadeiramente existisse. And God chose me, E Deus escolheu a mim, a person who had never in his entire life ever told another person how they could find Jesus. uma pessoa que nunca tinha falado para ninguém como aquela pessoa podia encontrar o caminho de Cristo. A person whose life was full of sin before I came to Christ, Uma- copying my dad's life of alcohol and women. E alguém que tinha uma vida cheia de pecados, copiando e reproduzindo o modelo que eu tive do meu pai de bebida e de mulheres. God doesn't use broken, dirty sinners like me, does he? Deus não usa pecadores quebrados como eu. Usa. Yes, he does. Sim, ele usa. You give your life to Christ, he makes you a new person. He says, "I have a new purpose for your life." Você entrega a sua vida a Jesus e ele lhe diz, o Senhor te diz, eu tenho outro propósito para a sua vida, eu vou lhe dar uma vida nova. I didn't even know what to say to Joe. I'd never been trained. E eu nem sabia o que dizer para o Joe, eu nunca fui treinado em compartilhar Cristo. So I just told him my testimony. I told him my story. Então, o que eu fiz? Eu compartilhei a minha história pessoal com ele. Here's who I was. Here's who Jesus is. Here's what Jesus has done in my life. Então eu disse, isso é o que eu era, isso é quem Jesus é, e hoje é a minha vida como é depois de ter encontrado Jesus. And Joe said, "I want that Jesus." E Jesus disse, eu quero esse Jesus. So I led my first convert to Jesus on a highway in Florida. Então eu conduzi uma pessoa a Cristo, meu primeiro convertido, naquela autoestrada da Flórida. And I knew right then and there, my life will never be the same. God wants to use me. E a partir daquele momento eu fiquei convicto de que Deus queria usar a mim e que minha vida jamais seria a mesma. And God wants to use you. E Deus quer usar a você. All you have to do is say, "God, I'm all in. Here I am. Send me." A única coisa que você tem que dizer é falar, Jesus, eu estou aqui. Eu estou integralmente, sem reserva, comprometidamente, totalmente. E o Senhor vai usá-lo, vai usá-la. You go to a workspace, or maybe you're a stay-at-home person, or you live in a neighborhood. God has placed you, strategically placed you there Então, to share the gospel of se Jesus. você trabalha, você vai para o seu ambiente de trabalho, você tem o seu emprego, ou até mesmo se você fica em casa, se você está ali naquela vizinhança, nos seus relacionamentos, Deus tem um propósito por ter te colocado ali. Your job is not about what you do as much as it is about who you do it with. O seu trabalho não é tanto a respeito daquilo que você faz, mas aquilo de com quem você faz. Those people that he has put around you are the people he wants to use you to shine the light to reach them. Aquelas pessoas às quais ele circundou, são as pessoas para as quais ele quer usar você para brilhar a luz dele para elas. I'm not going to be at your workplace. Pastor Ricardo's not going to be at your workplace. God chose you. Eu não vou estar no seu ambiente de trabalho, o pastor Ricardo não vai estar no seu ambiente de trabalho, mas você vai estar naquele contexto. God chose you to be the minister. You are the minister. Você é o ministro, Deus escolheu você para ser o ministra ali, dele. I spent 33 years in the National Football League as a team chaplain for the Detroit Lions. Eu gastei 33 anos como capelão
de um time da NFL, na National Football League nos Estados Unidos, de futebol americano, chamado o Detroit Lions. Anybody Detroit Lions fans? Algum fã do Detroit Lions? Nobody? Não? Ninguém? Futebol It's a- americano, Detroit one. Lions. Yeah, he was in Troy. Ele- There's no fans in Detroit either. We lose a lot of football games. A gente é meio perdedor, um time meio perdedor, In sabe? fact, I found out last year I'm the losingest chaplain in the history of the NFL. E eu descobri o ano passado que eu sou o pastor mais perdedor de toda a NFL, porque o meu time só perdia. It's true. 317 losses in my 30 years. E durante 33 anos em que eu ocupei essa função de capelão dos jogadores, nós perdemos 317? Yeah. 317 that's enough. vezes nós perdemos. 33 anos, But- 317. But one year, Mas, num ano específico, we got a quarterback from another team traded to the Detroit Lions. nós tivemos uma negociação e um outro quarterback de um outro time veio e se juntou à nossa equipe. Ele foi negociado e veio para nós. And he was renowned in the NFL as an outspoken Christian. E ele era conhecido dentro de toda a NFL como alguém que era muito verbal a respeito de sua fé e de Cristo. He knew why he was playing football, and it wasn't about football. E ele sabia por que ele estava jogando futebol, e não era por causa do futebol em si. The first day in Detroit, in our training camp, in our locker room, Primeiro dia em Detroit, no nosso training camp, no acampamento de treinamento da pré-temporada, lá no vestiário, he put his arm around me as we were looking at the locker room. e ele chegou e colocou o seu braço ao redor de mim, assim, no meu ombro, e à medida que a gente olhava para todos os outros jogadores lá no vestiário, And he said to me, "Tell me about our ministry here." e ele falou assim, me conta a respeito do ministério que a gente vai ter aqui com esses And I jogadores. realized immediately he knew he was here to reach this locker room for Jesus, not just win football games. Então, naquele momento, eu percebia que ele sabia o porquê ele tinha sido colocado ali, naquele time em Detroit, para alcançar aqueles jogadores para Cristo. And we didn't win very many football games. E, de fato, a gente não ganhou muitas partidas de futebol americano. But that season, Mas, naquela temporada, we baptized 3/4 of that locker room. nós batizamos 3/4 de todos os homens que estavam ali presentes naquele vestiário. 27 players and their wives and children chose to come to Christ and get baptized in one football season. E num período, numa temporada de futebol, 27 jogadores e suas esposas e filhos tomaram a decisão de serem batizados como expressão do seu desejo de seguir a Cristo. Did that happen because I became an amazing chaplain that year? Será que isso aconteceu porque me tornei um fantástico capelão naquele ano? No, Não. that happened because one player realized he is the chaplain. Isso aconteceu não por causa de mim, mas porque um dos jogadores percebeu que ele era o capelão. So here's the truth. You are the minister that God has strategically placed in your apartment building, in your neighborhood, in your workspace. Então, é aqui que está o ponto, gente. Você é o ministro, a ministra de Deus que Ele colocou estrategicamente na sua vizinhança, no seu condomínio vertical. And my prayer is that you would baptize somebody this year. You. E a minha oração é que você venha batizar, você venha batizar alguém este ano. Because you go and shine, shine, shine. Porque você vai lá e brilha a luz do Senhor para essa For Jesus. pessoa. For Jesus. Para Jesus. I think it's almost like God's in heaven looking down on us, Seria como se o Senhor estivesse lá no céu, olhando para baixo e nos vendo, and he calls the angels over. e Ele chama os anjos, vem cá, venham He cá. says, hey, look, what's your name? Ah, olha aqui. Lênio, L-E-N-I-O, Lênio. Lanyu? So he looks down and he goes, look, I got a Lanyu right here. I don't know where you work, but he works at this place. Olha, eu tenho o Lênio aqui, ele trabalha naquele lugar onde eu coloquei. He says to the angels, I put him in this workspace to shine. Sabe, ele diz para os anjos, eu coloquei o Lênio naquele lugar porque eu quero que ele brilhe ali. And then he's like, shine, go, shine. Então fala, shine, brilha, Lênio, brilha. But what do? Mas o que a gente faz? We go into work and A we're gente like, vai para o trabalho, vida. I don't even like the guy I'm working with. Eu nem gosto desse cara que eu trabalho aqui do lado, This essa guy moça. cusses. This guy looks at porn. Esse This guy cara doesn't assiste believe in God. pornografia, ele fala palavrão, ele xinga. I'm not even going to talk to this guy. Não vou nem me relacionar com esse indivíduo.
And God goes, no, 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 no. Não, 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 diz o Senhor. Não, não. He's looking for me. Ele está buscando I a put mim. you there Eu coloquei você To ali tell him about me. justamente para falar de mim para ele. Shine. Brilhe. So here's the thing. Então, If coisa aqui. that's the way you and I went to work, Mas se essa é a atitude com a qual a gente vai para o trabalho, tomorrow morning you're not walking to work like this. "Ah, I se gotta você go to tiver essa work atitude, again. amanhã você não vai para o trabalho assim, ah, é segundona, I aí hate vou my trabalhar. job. I hate meu- the people. No, no, no. Odeio as pessoas, odeio meu trabalho, odeio tudo. You go to work tomorrow like this. Você vai para o trabalho assim. Who does God want me to reach today? Quem Deus quer que eu alcance para Jesus Who is He hoje? going to bring to my cubicle? Who Quem am I que going ele to vai have lunch trazer para a with? minha área de trabalho aqui no meu espaço? Quem? You understand? You go there with an Vocês excitement. entendem? E You você vai com pray. motivação, você ora. You pray on the way to work. God, use Você me ora no today trabalho, to Senhor, me shine. use hoje para eu brilhar a tua luz no meu trabalho. I'm all in. Use me. Eu estou de cabeça, sem restrição, completamente comprometida com o Senhor. Faça-me brilhar. And God will use you. E And Deus vai te usar. don't be some weirdo Christian who tells them they're going to burn in hell if they don't convert that Ó, day. mas gente, por favor, não sai por aí falando assim como alguns cristãos falam assim, ah, você vai morrer no inferno queimado se você não se render a Cristo. Não. Just love them and ask them Apenas questions. ame as and share the pessoas. Ame, faça perguntas, ouça o que eles têm a dizer e depois compartilhe o evangelho. All right, so all in your marriage and family. Então, primeiro que foi total em rendição no seu casamento e relacionamentos, All in your work and ministry. totalmente entrega total no seu trabalho e ministério. And finally, the last one is the most important. E finalmente o último, que é o mais importante. The first two are a result of this one. Esses dois primeiros, na verdade, são resultados deste que eu vou falar agora. All in your walk with God. Tudo sem restrição, uma entrega total, sem reservas do seu caminhar com Deus. Give Jesus every single part of your life. Entregue a Jesus cada uma das esferas da sua vida, cada parte de cada uma delas. All in means I hold nothing back. All in significa eu não estou segurando nada, estou entregando tudo para Ele. Too many church people Muita gente de igreja live like this. vivem assim, sabe, gente? One step in the water, Um pezinho na but I got the água, other foot on the shore, mas holding eu on to my tenho old outro life. pé aqui na terra, né? Eu não entro nessa It's like água. I'm not going to give them everything. I'll just give them a little bit, but I'm going to make sure I got everything else. in Ah, my eu não control. vou entrar de cabeça nisso, eu vou só pôr um pezinho aqui, mas o outro está bem seguro aqui, né? You know what all in with God looks like? Você sabe o que significa quando você está integralmente comprometido com Deus? It means you leap. You give him everything. Significa que você pula It de looks like cabeça. this. That's all in. Whoa, she did it. Yeah, together. That's it. I mean, you don't live like this. You've got to leap out and you've got to trust God to catch you in the air. Você não vai ficar assim na beirada, você vai pular e vai acreditar que Deus vai te segurar e te levar dentro daquele espaço. You want to jump again? If you want. My knees are killing me, but it's okay. No, I mean it. Do not live this life. Não You've vive got to esta dive. vida. Não vive a vida desse jeito. Você tem que mergulhar, fazer uma entrega sem reservas, fazer uma entrega total. Now, if you hold on to things in your life and don't give them to Jesus, Se você mantém algumas áreas da sua vida que você não submete a Cristo, you will never know how good he is. você nunca vai saber o quão bom é ter uma vida totalmente colocada nas mãos dele. You cannot experience all of the fullness of Christ unless you jump. Você não vai experimentar a totalidade do amor de Cristo se você não pular. Wait. That was this. You gotta. Woo! Peraí. Okay. Ready The now? heels are coming off. Yeah. That was good. Very good. So here's the truth. Então, essa é a verdade. When you go all in, Quando você dá tudo de si, você compromete-se integralmente, sem reservas. you give him every part of your life. Você entrega todos os aspectos e partes da sua vida ao You Senhor. give him your relationships in your marriage. Você entrega os seus relacionamentos e o seu casamento. You give him your workplace and your ministry. Você dá o seu trabalho, a sua profissão e o seu ministério ali ao Senhor. You ready for this? Está pronto para isso?
You give him your money. E você dá o Not- seu and dinheiro. he doesn't ask for all of it. Ele não pede. He says, you Tudo keep isso. most of it, just give me some. Ele está falando, olha, você pode manter a maior parte dele, eu só quero uma pequena parte. You give him your sexuality, Você entrega a ele a sua sexualidade and you go all in. e você pula totalmente. And here's what he does. E é isto que ele vai fazer. He transforms your life in such a way it doesn't even resemble your old life. Ele transforma a sua vida de tal forma que ela não vai nem assim refletir ou se assemelhar àquela vida que você tinha antes de se entregar a ele. The Bible says, anyone that is in Christ is a brand new creature. The old is gone, the new has come. A palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. It's a total life transformation. É uma transformação total de vida. I don't know all the words to that guitar song, but I think that's the point of the song, right? Eu não sei qual é a letra daquela canção que nós cantamos a respeito do violão. Eu era um violão usado, né? Mas Is eu that it? acredito que sim, é essa Yeah. mesmo. It's like the old guitar is brand Exato. new. E agora, de repente, uma guitarra velha, um violão velho, é transformado num violão que produz boa música para Deus. That's you, that's me if we go all in. Isso é você, isso sou eu, se nós fizermos uma entrega sem reservas. Your life will be transformed. Even though it's hard, it'll be a new life. Sua vida será transformada. E vai ser, muito embora seja difícil, sua vida será nova. So I was invited back to my college years ago for a football championship reunion. E alguns anos atrás eu fui convidado para retornar à minha antiga faculdade, porque nós teríamos uma reunion, um encontro daqueles que haviam jogado futebol por aquela universidade, e eu joguei e eu fui convidado a voltar. I'm not talking about this football. I'm talking about this football. Eu não estou falando de American football. I was a quarterback. futebol inglês com os pés, mas eu estou falando de American football, e ele foi quarterback, né? So I go back to my college and I see teammates I haven't talked to in 25 years. E eu voltei para a minha universidade e tivemos aquele evento e encontrei amigos com os quais eu não falava havia 25 anos. So we go out to dinner the night before the game. E nós, naquela noite antes do jogo, que seria um jogo assim, como uma apresentação especial de memória do nosso campeonato que nós havíamos vencido, nós saímos para jantar. We told stories all night about how great we were. E a gente estava a noite inteira contando assim, como a gente foi grande, né? Como a gente era bom, né? E assim, se gabando um com o outro, né? And so we go out to our cars to drive to the hotel. E acabou o jantar, a gente foi para o estacionamento, a gente ia voltar para o hotel. No dia seguinte tinha aquele evento, né, celebratório, né? So we're standing in the parking lot with about 10 of my former teammates. Então eu estava ali no estacionamento conversando com 10 dos meus antigos colegas de time da faculdade, onde nós ganhamos, né? And one of them says to me, "Hey Dave, what are you doing now? I heard you're a pastor?" E um deles me perguntou, Dave, o que você está fazendo agora? Eu ouvi dizer que você é pastor? And I said, "Yeah." Eu falei, sim. And he goes like, "Of a church?" E ele perguntou assim para mim, de uma igreja? And I go, "Yeah." E eu falei, sim. And they all start snickering. E eles começaram, They can't believe that the guy they knew in college was now a pastor at a church. E eles não acreditavam que aquele cara a quem eles tinham conhecido no período da faculdade era hoje o pastor de uma igreja. So my teammate said, "So, like, who preaches at your church on the weekend?" E meus colegas de time viraram para mim e perguntaram, quem é que prega na sua igreja no final de semana? And I said, "Well, I do most of the time." Eu falei, a maior parte das vezes sou eu que prego. And they all start laughing. E eles começaram a rir. And then he says, "Does anybody come?" E ele perguntou, alguém vem para a reunião? And I go, "Yeah, people come." Eu falei, sim, as pessoas vêm. He goes, "What, like 10 or 20 people?" Então, assim, umas 10, 20 pessoas, ô Dave? I go, No, more people than that come." Não, mais gente do que isso, gente. He goes, "What, like 50?" E eles viraram para mim e falaram, 50 pessoas? I go, "No, actually more than 50, and they're all laughing." Eu falei, não, mais de 50. E eles estavam se rachando de rir, né? He goes, "What, like 70?" Eu, ok, 70, Dave? 70 vão na reunião sua? And I was starting to get offended. E eu comecei a me sentir ofendido. And so the next thing I knew, a number came out of my mouth.
E a única coisa que eu consigo me lembrar é que um número saiu da minha boca, of how many people come to our church. a respeito de quantas pessoas vinham na nossa igreja no final de semana. And we never talk about numbers. It's something I don't do. E normalmente eu não uso essas carteiradas de número, porque é uma coisa que geralmente a gente não faz. But in that moment, because I was offended, I threw a number out. Mas naquele momento, porque eu estava me sentindo ofendido, eu lasquei aquele número para ele. And I didn't end up with a number of a weekend. I ended up with a number of an Easter service. Mas sabe, eu confesso que eu não dei um número, né, de um final de semana normal. Eu dei o número de a frequência de um domingo de Páscoa, sabe? We have much more people that come to Easter, probably like you. Talvez como vocês, no domingo de Páscoa é quando as igrejas têm o maior número de frequência. So I said, well, this past Easter, we had 42,000 people at our church. Então, sabe, nessa última Páscoa nós tivemos 42 mil pessoas na nossa igreja. And they all laughed and said, yeah, right. E eles riram e falaram, sim, tá bom, só o que você quer. I said, no, we did. Não, de fato nós tivemos. Eu They falei go, pra you eles. did not have 40,000 some people at your church. E eles falaram, não, mas você não teve 42 mil pessoas numa igreja. I said, well, we have 8 campuses, so they're all different locations, but yes, we did. Mas eu expliquei para eles, não, nós somos diferentes campos e a gente tem camp aqui e ali e no total deu 42 mil pessoas. And then he goes, you? E ele virou para mim e falou assim, você? You? Você? And they're all looking at each other like, you? E eles se olhando um para o outro, você? And I was still like offended that he couldn't believe that could happen in E my eu life. ainda estava ofendido que aquele indivíduo não acreditava no que eu fazia. But then it hit me. E daí eu That's entendi. That's exactly what he should be thinking. É exatamente isso que ele deveria estar, essa reação que ele deveria ter. De All fato. they knew was a person without the power of God in his life. A única The old pessoa que eles conheciam era o velho eu, sem a presença do poder de Deus na sua vida. And they were hearing a story now about a person with the power of God in his life. E agora eles estavam vendo e ouvindo as histórias de uma pessoa com o poder de Deus na sua vida. Those people didn't come to church because of anything I've done. E aquelas pessoas não vêm à igreja por causa daquilo que eu fiz ou estava fazendo. They came because of what God can do if you give him everything. Eles vêm e vieram por causa daquilo que Deus pode fazer quando você entrega totalmente a sua vida sem reservas para Ele. That's what Jesus does. He takes dead people and brings them to life. É isso que Jesus faz. Ele pega pessoas mortas e as traz para a vida. He takes dead marriages and breathes life into them. Ele pega casamentos que estão mortos e traz e infunde vida neles He novamente. takes people with no hope and gives them hope. Pega pessoas, gente sem esperança, lhes dá esperança. No joy, joy. Sem alegria, alegria. No purpose, purpose. Sem propósito, agora com propósito. That's what Jesus does if you go all in. E isso é o que Jesus faz se você se render incondicionalmente, totalmente e sem reservas. So my question is, who's in? E eu quero perguntar, quem é que está comigo para pular? Who Quem is vai pular? willing to jump tonight? Quem está pronto para pular comigo hoje à noite? Who wants to give their life to Jesus tonight? Quem entregar a sua vida para Jesus Okay, I'm hoje done, à I'm done, I'm noite? done, I'm done. We're not going to get too out of hand here. But I want to pray, Mas sabe, seriamente, gente, eu quero orar and I'm going to pray e eu vou orar. that some of you or many of you That some of you. decide right here, right now. E eu vou orar para que alguns de vocês que I'm não going. fizeram essa entrega incondicional não saiam daqui sem fazer. I'm isto. going all in my walk with God. E que você diga, Senhor Jesus, eu vou caminhar sem reservas contigo. And because of that, I'm going all in my work and my ministry. E por causa desse caminhar integral e sem reservas contigo, eu também vou dar And tudo, because vou of that- caminhar sem reservas no meu trabalho, ministério, no meu casamento e relacionamentos. And because of that, I'm going all into my marriage. You already did that. Yes, sir. You did. So if that's you, Se isto se aplica a você, seize this moment. faça uso, aproveite Don't let this esta moment oportunidade. Não deixe que essa oportunidade passe. You weren't even sure why you came tonight, and now you know. Você nem sabia por que você veio aqui hoje à noite. Agora você sabe por que veio. God honors our commitments. Deus honra os compromissos que nós assumimos
com And Ele. wherever you are right now, He will meet you right there. Onde quer que você esteja agora, Ele vai encontrá-la neste momento. And He will transform your life as only He can do. E Ele vai transformar a sua vida do jeito que somente Ele, com o seu poder, pode fazer. So would you pray with me? Então, por favor, você gostaria e poderia orar comigo? Father God, Deus We- Pai, we give you everything. nós lhe entregamos tudo. We choose tonight to go all in. Nós escolhemos, nesta noite, a nos entregarmos sem reservas. Jesus, we hold nothing back. Nós não seguramos nada para nós. Those things I've been holding back from you, Aquelas coisas que eu tenho segurado e que não tenho deixado o Senhor ter. tonight I let go and I jump. Nesta noite eu me entrego-as a Ti e eu pulo sem Je- reservas. And Jesus, I am trusting that you will catch me. E, Senhor Jesus, eu estou confiando que o Senhor me segurará, me conduzirá. And change me. E irá me mudar, me transformar. Save my marriage. Irá salvar o meu casamento. Save my life. Irá salvar a minha vida. Make me the person you created me to be. Faça-me a pessoa a qual o Senhor criou e intencionou criar para que eu seja plenamente isto. And Jesus, we will follow you wherever you lead. E, Senhor Jesus, nós o seguiremos para onde quer que o Senhor nos levar. In the name and the resurrected power of Jesus, we pray. No nome e no poder do Cristo ressurreto é que nós oramos. Amém. Amen. Amém.